uma das frases que a gente ouvia muito e que me chamou muita atenção para entender o porquê que aquela frase era dita era: mais difícil do que chegar ao topo não é chegar lá, é permanecer lá. Você já deve ter escutado alguma coisa semelhante. Sim. Daí eu falei, cara, mas por que as pessoas falam isso? Aí conforme as pessoas iam passando aqui, eu ia questionando sobre isso, né? Pô, o cara crescia muito, quebrava, por que se quebrou? Tal, enfim, tal, aí crescia de novo. E aí a gente chega à conclusão que, pegando essas amostragens, o cara, quando ele precisava chegar pela primeira vez num resultado expressivo, ele era a pessoa mais maleável do mundo. Tudo que as pessoas falassem para ele que tinha que fazer, ele fazia. Quando aquele resultado que ele tinha pré-construído na mente dele, tipo assim, vamos dizer assim, eu vou me considerar um cara com resultado quando eu atingir lá 10 milhões de reais. Uhum. Quando ele atingia aquele resultado, cara, virava uma chave na cabeça do cara, a ponto do cara falar assim, pronto, agora eu já sou autossuficiente, não preciso de mais ninguém, sou muito melhor do que eu imaginava. E aí nada do que as pessoas falassem para ele mudaria, pegaria uma nova forma, enfim. E aí é quando o resultado dele começava a ter um prazo de validade. E aí aquele orgulho, ele só se quebrantava quando ele quebrava e falava assim, putz, olha só, preciso aprender tudo de novo. Sim. Então, eu percebo exatamente isso que você falou, o desafio que é lidar com esse ego e com essa glória, e que muitas vezes é muito silencioso, né? Totalmente. Você tendo essa consciência e sabendo que isso é um grande desafio, como que você luta com isso? Isso você se resolve com uma disposição correta no seu coração, na minha visão. Que é uma pureza, uma inocência como as crianças no coração. E por mais resultados ou glórias que você alcance, se você tiver... Vamos trazer uma linguagem mais moderna. Se você tiver um pensamento 10x, se você chegou no topo de uma montanha e você fala qual que é a montanha 10 vezes mais alta, e você, toda vez que você estiver chegando no próximo topo, você joga o topo de novo para cima, você cria um ciclo, um ambiente de retroalimentação que você precisa manter a humildade. Porque se você chegar no topo de qualquer montanha, seja uma colinazinha ou seja o Everest, se você chegar lá e falar, realizei, pronto, o único lugar que tem para ir é descer. Certo. Então a questão é, eu estou disposto a subir uma montanha maior, pagar o preço de uma montanha maior, que seja tão difícil ou mais do que a montanha que eu acabei de subir, ou eu vou repousar nos louros da glória, colher dos frutos e viver em conforto. Se você fizer isso, você iniciou a ruína. Perfeito. Então, a gente... E aí, talvez tenha um grande aprendizado espiritual que eu aprendi ao longo dos últimos anos a gente não tem que se apropriar dos frutos do nosso trabalho. A gente tem gestão, dever e usufruto sobre todos os resultados. Uma coisa boa, ganhei milhões de dólares, de reais. Você tem que gerenciar muito bem, você tem o dever de respeitar as leis do dinheiro, porque esse recurso está sobre você e você pode usufruir. Mas esse dinheiro não é seu, ele está com você. Por causa de um trabalho que você acabou de fazer no ciclo sazonal anterior. E aí esse dinheiro veio para você como um reconhecimento, que é para você usar como uma alavanca para subir uma montanha muito maior. Saquei. Então o grande, talvez... Vamos resumir dessa forma, me corrija se eu estiver equivocado. Então, o grande inimigo do ego é o crescimento. Dá para eu resumir dessa forma? É o desejo de continuar crescendo, de continuar evoluindo. Eu diria de uma maneira diferente, cara. Eu acho que o grande... o combustível do ego é o senso de apropriação. É você falar... Esses 10 milhões de dólares eu ganhei porque eu sou o cara. Palmas pra mim, glória pra mim. Quando você pega algo da criação, e aqui é uma visão teológica, e você se apropria, você está incorrendo num erro de soberba, num erro de vaidade e numa mentira. Porque não é seu, é de Deus, é do Criador. Ele te emprestou temporariamente. Então, quando você acha que foi por causa do seu mérito e apenas por causa disso... Você está ignorando milhões de variáveis que fizeram você ter aquele resultado. Certo. Que é muito parecido com o comportamento pré-diluviano, né? Que os caras lá falavam assim, putz, tinha muitos dons, talentos e começou a ser usado aquilo para benefício próprio. E sim, olha como eu sou bom, veja como eu sou forte e sim, tal, né? E não, esse conceito, né? Não com humildade de vamos usar a criação da melhor maneira possível. E a ciência, ela pode ser o maior aliado
do Criador, como pode ser uma tentativa fracassada do maior inimigo. Certo. E na minha visão, o ateu, ele usa a ciência como o maior inimigo da criação. Quando, na verdade, não é. Faz Não parte é. da criação. É uma ferramenta de descoberta da verdade de Deus. Perfeito. Porque você fala, a ciência descobriu a gravidade. Descobriu, mas não criou. Certo. Então ela só conseguiu explicar algo que antes ela não conseguia explicar. Isso é uma dissonância cognitiva tão grande em vários intelectuais, cara. PhD, pós-doc. O cara não consegue perceber a diferença entre a ferramenta que descobre e a ferramenta que cria. São totalmente diferentes. Ou seja, são complementares. São totalmente complementares. Tá, mas se... mesmo parecendo tão simples, por que isso se torna uma grande dúvida até mesmo para o grande estudioso? Se o conceito é muito simples do tipo, putz, não descobre, mas explica. Porque ele parte de uma premissa equivocada que é: eu sou um agente de transformação, eu tenho que descobrir a verdade com V minúsculo por trás disso aqui, e se eu descobrir essa verdade me pertence, ele se apropria dela. Perfeito. Ele não consegue investigar com a humildade de tentar compreender uma pequena parcela da mente de Deus. Certo. E é exatamente isso que gera a corrupção dele. Porque ele encontrou um padrão, ele mapeou, escreveu numa fórmula matemática, ele acha que aquele padrão explica tudo. Aí é aquele ditado de que para martelo tudo é cabeça de prego. Então ele acha que tudo se resolve com aquilo, porque aquilo é onde está a glória dele. Então ele tem que forçar aquela verdade minúscula que ele descobriu em todas as outras coisas ao redor. Isso é a história de todos os intelectuais que passaram no planeta, em todos os tempos. É um padrão, né? É um padrão. Cara, grandes filósofos falaram assim, cara, a ciência só dá passos quando a geração anterior morre. Para você entender quão forte o ego é. A gente tem, cara, mentiras na nutrição, a gente tem mentiras em vendas, a gente tem mentiras na política, que é o antro da mentira. A gente tem mentiras em todas as grandes áreas da sociedade. Só que muitas dessas mentiras só vão sair se vier uma nova geração com uma clareza maior do que a geração que estava predominando, e quando esses caras morrerem e perderem o prestígio. Certo, faz sentido. Vamos pegar esse conceito que você trouxe e vamos trazer isso para uma área que é uma área que já acabei consumindo muito conteúdo seu nesse sentido, que é da parte de relacionamentos. Legal. Vamos usar esse conceito de a geração tem várias mentiras e isso só acaba quando a geração atual chega, certo? Sim. O que é uma mentira no relacionamento que a geração anterior precisa deixar de existir para que a gente mude, por exemplo? Cara, tem várias. Uma das predominantes nas últimas décadas é que amar quanto mais melhor, e o amor livre é algo que apazigua a alma humana. Isso é totalmente mentira. As pessoas... Isso, na verdade, leva as pessoas para um comportamento de vulgaridade ou de promiscuidade. Quando, na verdade, o anseio que a gente tem no nosso coração é de ter um relacionamento significativo, não um relacionamento prazeroso apenas. A poligamia. Certo. A vulgaridade de se relacionar com várias pessoas sem observação das consequências. Esse é um tipo de mentira que predominou. E no Brasil, por exemplo, você tem festas culturais como o Carnaval, que a narrativa principal é exatamente essa. São relacionamentos descompromissados, sem significado, para você maximizar seu prazer.